Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor, amém? Bom demais estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Bom, todos nós, em algum momento da vida, já passamos aí por situações de injustiça, de desgaste, de conflito. Talvez tenha acontecido no seu trabalho, talvez tenha acontecido na sua igreja. Talvez tenha acontecido na sua família. Acontece que você faz o seu melhor, você trabalha com dignidade, você se esforça, mas ainda assim, você é mal interpretado, muitas vezes até acusado. Então você sugere até um tipo de aproximação, melhoria, conexão, e você não é bem recebido, você não é bem atendido. E surge aquela pergunta no nosso coração: Senhor, o que eu faço? Bom, essa é a história que nós vamos pensar hoje. Na verdade, a história que nós vamos pensar hoje é sobre Jacó, um dos patriarcas. Ele estava vivendo um momento muito complexo na sua vida, momentos difíceis de administrar. Ele estava sendo acusado injustamente. O ambiente familiar era muito complexo. O relacionamento com seu sogro era terrível. E a situação chegou ao limite. Então, no meio desse cenário, Deus fala com Jacó. Mas, além de falar com Jacó, Deus estava com Jacó. Esse é um ponto muito importante. Deus, ele garante a sua presença em momentos de injustiça. Então, a partir dessa verdade, nós vamos refletir sobre um Deus que permanece conosco, sobre a igreja que caminha em comunhão e um coração que precisa priorizar a missão. Por isso, chegou o momento. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 31, verso 1. Hoje o tema da nossa reflexão é conduzidos em meio à injustiça. Livro de Gênesis, capítulo 1. O texto já está projetado, mas seria muito importante que você abrisse a sua Bíblia e mantesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por alguns versículos desse capítulo. Os irmãos acharam? Então vamos ler. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e ajuntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com muito empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi os machos que fecundam o rebanho. Vi que os machos que fecundam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. Um anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel,
onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós? Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Amém. Meus irmãos, se você conhece um pouco da história de Jacó, ele foi filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão, irmão gêmeo de Esaú. E quando Rebeca ficou grávida, o Senhor havia dito que um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Quando Rebeca deu à luz, a palavra do Senhor se confirmou. O primeiro bebê nasceu, e esse foi o Esaú. E agarrado ali no seu calcanhar, nasceu o Jacó. Nosso querido Jacó foi um homem mais do campo, um camarada que cuidava do rebanho, que sabia cozinhar. Já Esaú era um exímio caçador, um cara muito habilidoso. Então, o seio familiar, ele funcionava da seguinte forma: seu pai, Isaac, tinha preferência por Esaú. Já Rebeca, sua mãe, tinha preferência por Jacó. Jacó era o tipo de cara que dava nó em pingo d'água. Já ouviu essa expressão? Jacó inaugura o seu ministério da trambicagem quando ele consegue persuadir o seu irmão. Então, Esaú vende o seu direito de primogenitura e não foi uma fortuna, não. Foi um prato de lentilha. Não foi nem um voucher na vacaria, entende? Jacó, o queridinho da mamãe, conseguiu enganar o seu próprio pai, que já era velho, fragilizado e cego. Então, ele se passa por Esaú. Então, Isaac aqui ministra a bênção de Deus sobre Jacó, mas pensando que fosse Esaú. Então, essa bênção expressava a aliança, a prosperidade, o domínio, a liderança e a proteção divina a todos os seus descendentes, de modo que aqueles que os abençoassem seriam abençoados, aqueles que os amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E aqui nós vemos as marcas do pecado nessa família. Isaac, com todo o seu paternalismo, não pastoreou bem a sua família. Rebeca, a mãe manipuladora, foi conivente e até orquestrou as trambicagens de Jacó. Esaú foi motivo de decepção para sua família. Ele casou com as mulheres cananeias e o ódio que ele nutriu pelo seu irmão até fez com que ele o ameaçasse de morte. Então, Jacó não era nenhum adolescente, muito menos inocente. Ele tinha 77 anos nesse momento da história. Então, nós vemos aqui uma família completamente quebrada, uma família desestruturada, um irmão querendo matar o outro, o pai, ora bolas, bem distante, não intervindo quando necessário, e a mãe manipuladora. Então, vemos aqui uma família marcada pelo pecado. Mas o apóstolo Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a família marcada por tantos pecados foi uma família escolhida por Deus. Isso nos ensina, irmãos, que a graça de Deus, ela não tem compromisso com as nossas definições de caso perdido. A graça de Deus não tem compromisso com aquilo que a gente acha que é uma família fracassada, porque Ele tem os seus meios. Ele é mestre em pegar o caos e tornar em coisa boa.
Bom, acelerando a história, Jacó foge em direção à casa de Labão, seu tio, irmão da sua mãe. Quando ele chega lá em Betel, ele se deita para dormir, ele usa uma pedra como travesseiro e tem uma das noites mais memoráveis da sua vida. Engraçado que só tinha uma pedra de testemunha, né? Poxa. Meus irmãos, o próprio Deus se revela a Jacó. Foi um sonho, mas que disse muitas coisas reais. Após uma grande jornada, Jacó chega ao norte da Mesopotâmia, encontra um poço, e é ali que ele se conecta com Raquel e Labão, seu tio. A princípio, Labão fica muito feliz de conhecer Jacó. Ele até oferece um salário para Jacó. Ele queria que Jacó cuidasse das suas ovelhas. Mas Jacó, um cara visionário, ele olhou para Raquel e falou: rapaz, vai ser essa varoa aí. E aí ele nega o salário. Ele propõe para Labão um trabalhinho de 7 anos para poder se casar com Raquel. Então, findando os 7 anos de trabalho por Raquel, Jacó foi reivindicar o casamento. E aí que ele descobre que o seu tio Labão também tinha um ministério da trambicagem. Labão armou um golpe, ele convidou todos para um banquete à noite e ardilosamente introduziu Lia, sua filha primogênita, na câmara nupcial. O texto não diz, mas me parece que Jacó não estava muito bem das ideias, que ele confundiu Lia com Raquel. Talvez a noite foi muito alegre para ele, né? Mas o ponto é que seu tio sogro Labão o havia enganado. Quando amanheceu, ele percebeu que tinha passado a noite com outra mulher. Então vale aqui um parênteses, porque o mundo dá muitas voltas. Aquele que um dia enganou seu pai, foi enganado pelo seu sogro. Aquele que enganou muitas vezes, sentiu a dor de ser trapaceado. Aquele que se passou por primogênito, recebeu uma primogênita como esposa. Então, irmãos, cedo ou tarde, a gente colhe algumas coisas da vida. Então, Jacó confronta Labão. Ele responde que o costume da sua terra não era dar a filha mais velha antes de casar, ou o contrário. A cultura deles não era dar a filha mais nova antes da mais velha. Então, ele poderia ter Raquel como esposa, mas teria que trabalhar mais 7 anos. Então, vamos falar de nível técnico. Jacó estava lidando com extra classe. Labão era astuto, fraudulento, extremamente ambicioso. E Jacó ficou, até esse momento, 14 anos. E quando nasceu José, filho de Jacó com Raquel, ele pede permissão para voltar à sua terra. Porém, Labão, o trapaceiro, egoísta, não estava disposto a perder o seu genro escravo. Agora, cientes da história de Jacó, nós temos condições de entender o texto que lemos. Porque, meus irmãos, após uma grande e necessária introdução, eu gostaria de refletir sobre um Deus que permanece conosco. E esse é o nosso primeiro ponto de reflexão. O texto que lemos mostra que há uma fofoca ali com os filhos de Labão. O texto diz que os irmãos de Raquel, filhos de Labão, eles afirmam que Jacó tomou tudo que o pai dele tinha juntado. Só que no verso 9, o próprio Jacó, ele afirma isso. O interessante é que, às vezes, a fofoca não é uma mentira em si.
mas muitas vezes é uma verdade tirada de contexto. Muitas vezes é uma verdade transmitida com deboche, com intenções duvidosas, aquele famoso duplo sentido, porque o objetivo é distorcer. O ponto é que a fofoca produz desgaste nas relações. São conversas infrutíferas, que não edificam, e produzem mágoas, desentendimentos, e até muito trabalho para o nosso pastor Jackson. Então, é o tipo de prática que, para nós, como membros da Igreja das Águas, meus irmãos, nós precisamos suprimir. Porque é importante dizer que não basta ser um não fofoqueiro, sabe? Mas que diante da fofoca, a gente possa combater em amor essa prática que traz prejuízo para a igreja. Então, a fofoca aqui cumpriu o seu papel. A relação que era terrível, ficou pior. Porém, no verso 3, Deus falou com Jacó: volte para a sua terra. Meus irmãos, Deus está conosco. Nós precisamos crer nessa verdade. Independentemente do nosso contexto de injustiça, Deus está conosco. Portanto, a palavra aqui não significa apenas uma companhia, mas é proteção, é direção, é fidelidade à aliança. Portanto, Deus tem estado conosco, e não se trata de teoria, mas uma ação concreta. Porque Deus se moveu na direção do pecador. Esse é o Deus de Betel. E como eu já mencionei, Jacó teve uma das noites mais memoráveis da sua vida em Betel. Ele vê uma escada que liga o céu à terra. A base da escada estava na terra, mas o seu topo atingiu o céu. Os anjos desciam, subiam. O Senhor estava no topo da escada, mas também no pé da escada. Ou seja, o Senhor habita num alto e sublime trono, mas também o Senhor é acessível ao pecador. Deus se apresenta a Jacó como Deus da aliança, como o Deus de seus pais. E Deus promete a Jacó uma numerosa descendência. Então, essa escada simboliza o que Cristo fez por nós. Um caminho de acesso a Deus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, irmãos, Deus se moveu na direção do pecador. Então, Deus ele não escolheu Jacó por suas credenciais e privilégios legais, que ele não era nenhum primogênito. Muito menos pelo seu caráter, que a gente já entendeu aqui que ele era barra pesada. Então, Deus ele não escolheu Jacó por conta dos seus méritos. Então, essa é a boa notícia do Evangelho. Porque o mesmo Deus que se movimentou na direção de Jacó, em Cristo Jesus, Ele se moveu na nossa direção. O mesmo céu que foi aberto para Jacó, está aberto para nós nessa noite. Portanto, meu irmão, se você ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, eu te convido a se prostrar. Por isso, irmãos, Deus tem estado conosco todos os dias. E essa verdade se traduz em 3 fatos. Em primeiro lugar, essa verdade está ancorada na obra de Jesus, resolvendo o problema do pecado e pagando a nossa dívida espiritual. Em segundo, essa verdade está ancorada no Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas. Em terceiro lugar, essa verdade está ancorada na igreja, fundada e sustentada por Jesus. Então, no verso 3, mais uma vez, Jacó ouve a voz do Senhor e convida Raquel e Lia para um momento de particularidade. E por isso, meu irmão, eu te convido a anotar o nosso segundo ponto de reflexão. Porque a igreja, ela precisa caminhar em comunhão. É o que está expresso aqui no verso 3. Então, Jacó expõe para sua família
as demandas do seu coração. E isso é ser igreja. Jacó, ele conta que, na verdade, ele relata a situação com seu sogro, ele relembra como teve que trabalhar duro, e ele conta como Deus tem conduzido a sua vida. Isso nos ensina a como nós devemos nos relacionar como igreja. Porque muitas vezes nos falta um compartilhar, um aprofundamento. Porque a igreja, ela foi sustentada por Cristo, por gerações, para que eu e você fôssemos edificados como filhos de Deus. Então a igreja é o lugar ordinário, estabelecido por Deus para desenvolvermos a comunhão. O verso 16 destaca isso. Raquel e Lia reafirmaram que Jacó deveria cumprir tudo aquilo que Deus havia falado. Então Deus usa você, meu irmão. Quantas vezes eu cheguei nessa igreja e estava com a cabeça sei lá onde. E aí o irmão me deu um abraço. E aquele abraço fez total sentido num domingo. Então nós precisamos aprofundar as relações. E aqui não trata apenas de falar ou de só receber, porque Jacó também ouviu as demandas do coração da sua família. Então, irmãos, esse texto nos ensina que em amor nós somos acolhidos para acolher. E aqui vale um parênteses. Talvez você não seja aquele desigrejado clássico, que não acredita na igreja, que relativiza a instituição. Eu acredito que você seja um cara que acredita na igreja, que crê que a igreja é o ajuntamento do Senhor, que foi viabilizado pelo sacrifício de Jesus. Mas veja, às vezes você relativiza as conexões profundas. O ponto é, a gente está aqui todos os domingos. Você até coopera em um time ou outro da igreja, mas talvez você ainda esteja mantendo aquela distância de segurança, não querendo se envolver. Talvez você já esteja convicto que não precisa de amigos, que não precisa de relações profundas. Talvez você não queira compartilhar da sua intimidade. E meu irmão e minha irmã, quando você negligencia o aprofundamento das relações, você perde muito. E a igreja também sofre. Você perde muito porque sem os irmãos de caminhada, ninguém te confronta, né? Ninguém te corrige, ninguém te exorta. Você em casa pode colocar lá o YouTube, escolher a temática da pregação do domingo. Você vive uma fé individualista. Você perde porque você sofre em silêncio. Porque as crises emocionais, familiares, financeiras vão chegar. E aí o que você faz? Você quer dar conta de tudo sozinho. E aí você chega no esgotamento, no colapso. Meu irmão, você perde porque você deixa de servir. E o serviço é um privilégio. Você não compartilha bênção, graça, experiência, tudo fica enterrado. E a igreja sofre. E meus irmãos, a gente sofre. Principalmente porque somos um corpo. Então, quando você não está bem, não está tudo bem. As pessoas deixam de ser abençoadas, abraçadas e acolhidas porque você não participa. Os irmãos que trabalham continuam trabalhando e trabalhando muito. E talvez você questione dizendo, eu sou muito tímido, eu não sou de galera, eu gosto mesmo de passar o meu tempo sozinho. E eu te respeito muito por isso. Mas deve ter aqui pelo menos uns 300 irmãos para você se conectar. Não é possível que não tenha um que presta. Não é possível que não tenha um justo.
Então, há mais de 12 anos atrás, eu fui fazer um curso de missões urbanas lá em Uberlândia, né? E aí a casa missionária ficava ao lado de um estacionamento. E aí nesse estacionamento é aqueles que têm uma camada de pedra brita, né? E aí tinha um pastor lá muito querido, que eu amo. Ele falava assim, ó, a igreja precisa ser mais parecida com esse estacionamento. E eu nunca esqueci disso. Porque toda vez que o carro passa por cima daquelas pedras, cria um atrito. E a pedra brita, que tinha uma série de pontas, elas vão ficando arredondadas. Meu irmão, nós precisamos estar juntos. Porque quando o carro do evangelho passar por cima da gente, a gente vai quebrar as nossas pontas, vai criar atrito. Vai fazer com que a gente seja moldado pelo evangelho. Então, meus irmãos, Jacó, nesse contexto, não podia contar com seu sogro, muito menos com os seus cunhados. Mas Deus não deixou ele sozinho. Da mesma forma que Ele não nos deixa sozinhos. Então, você não precisa dar conta de tudo. Quero destacar mais uma vez. Deus providenciou irmãos de caminhada para você se relacionar. Então, o ponto aqui desse texto é nos fazer caminhar em direção ao próximo. Da mesma forma que Deus caminhou na nossa direção. Então, irmãos, eu quero estabelecer aqui um desafio. Eu vi o pastor Felipe ontem aqui na igreja, e ele me fez lembrar das dezenas de desafios que ele deixava aqui aos domingos. Então, o desafio para você que é membro da Igreja das Águas essa semana é agendar um encontro com um irmão dessa igreja. Pode ser um café, pode ser um churrasco. Se for um churrasco, me chama. Né? Mas pode ser um café, pode ser uma ligação, uma chamada de vídeo. Faça isso essa semana. Eu acredito que Deus vai te abençoar muito e também abençoar esse irmão. Portanto, é natural que Deus, o Deus que se movimentou na nossa direção e que nos reuniu como igreja, nos faça participar do seu movimento no mundo. Então, a pergunta é para nós, onde está o nosso coração? E esse é o nosso terceiro ponto de reflexão. Um coração que prioriza a missão. Labão acostumou a ter Jacó como escravo. Mas diante da ordem do Senhor, Jacó fugiu sem dar explicações. E a partir do verso 22, Labão descobre a fuga. Ele persegue Jacó por 7 dias, e o cenário é de um conflito iminente. Mas antes do confronto, Deus aparece a Labão. E ele diz, tenha cuidado, não fale com Jacó, nem bem nem mal. Ou seja, Deus intervém para impedir que a situação se torne catastrófica. Então, Labão confronta Jacó dizendo, por que você fugiu? Por que você levou as minhas filhas? Ele tenta se colocar como vítima, como um pai ferido, mas nós conhecemos muito bem Labão. O ponto que eu gostaria de salientar é que lá no verso 45, mais ou menos, Labão propõe um acordo. Labão e Jacó fazem um acordo de paz. E aqui acontece algo extraordinário. Eles erguem um memorial de pedras, estabelecem limites, Deus é invocado como testemunha, e eles fazem juramentos, e até compartilham de uma refeição. E aquilo que poderia terminar em violência, termina em paz. Então, após 20 anos de exploração, Jacó conseguiu se livrar de Labão. E meu irmão e minha irmã, esse milagre, só a graça de Deus pode promover. Labão propôs o acordo. Isso foi Deus agindo no seu coração.
Mas também Jacó, sendo escravo por 20 anos, conseguiu praticar o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:18, que diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, meus irmãos, talvez a sua história não tenha esse desfecho. Talvez a sua história não tenha sido igual a de Labão e Jacó. Talvez você tenha sofrido abuso espiritual, abuso emocional. Talvez você fez tudo o que era certo, ou tudo que podia ser certo, e mesmo assim, você foi taxado de errado. Quero deixar claro que promover a paz também é parte da missão de Deus para nós. Mas nem toda a história de abuso, irmãos, termina com um desfecho de paz. Então, nesse contexto, eu te convido a repousar o seu coração na missão. Porque Deus nunca te abandonou. E a comunidade aqui te abraçou. Mas não dá para a gente mudar o passado. Mas, irmãos, dá para manter o nosso coração na missão. Ou seja, se Deus te alcançou e você está desfrutando da comunhão da igreja, é tempo de servir com fidelidade. É tempo de preencher o coração com as demandas do reino. E, rapaz, eu posso te garantir, nessa igreja há demandas, há trabalho, há vagas. Então é tempo de avançar. Talvez mudar o foco seja a melhor solução. Porque não dá para a gente ficar ocupando o nosso coração com as rupturas do passado. Mas você pode ocupar o seu coração com as demandas do reino dessa igreja. Ministérios que precisam ser desenvolvidos. Irmãos que precisam ser abraçados. Há demandas complexas na nossa cidade. No Brasil, então, eu listei algumas aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Há pelo menos 117 tribos indígenas no norte e nordeste do país que ainda não conhecem o Evangelho. Dentre as 117, 50 tribos não têm nem contato com o homem. Há pelo menos 10 mil comunidades ribeirinhas que ainda não conhecem a Cristo. Há 9 milhões de surdos que nunca ouviram falar sobre Jesus. É porque não ouviram, né? Há 2.000 comunidades quilombolas, há 6.000 comunidades sertanejas e mais de 700.000 ciganos nesse país. Então, você pode escolher o grupo étnico. Você tem uma lista de demandas para ocupar o seu coração. O que não dá é a gente se ocupar com o passado. Então, nessa noite, nós refletimos sobre um Deus que permanece conosco, sobre uma igreja que caminha em comunhão e um coração que precisa focar e priorizar a missão. Então nós, irmãos, como povo de Deus, nós somos chamados a vencer conflitos. Nós não somos chamados a vencer conflitos, mas a refletir a paz de Cristo em meio deles. Vamos orar, irmãos? Curva a sua cabeça. Meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, por sua graça, Senhor, pela graça do pertencimento, porque o Senhor se moveu na nossa direção e nos trouxe uma vida nova, com novos conceitos, e nós te agradecemos porque o seu Evangelho nos impulsiona a viver uma novidade de vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa comunidade que nos abraçou, que nos acolheu. Muito obrigado, Senhor, porque através da sua graça, através da vida dos irmãos, nós temos sido abraçados pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor. Meu Pai, que em nome de Jesus, nós possamos, Senhor, a cada dia mais estar conectados com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo.
Não nos deixe, Senhor, perder tempo com as rupturas do passado. Não permita, Senhor, que a gente venha se iludir, pensando que a gente vai ganhar as discussões. Senhor, nós cremos que o Senhor tem para nós uma missão. A missão revelada em Jesus. A missão de evangelizar os perdidos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a obedecer os seus mandamentos. Que através da tua palavra, nós possamos, Senhor, nessa noite, ser edificados e ter novas atitudes. Que em nome de Jesus nós possamos te glorificar, Senhor, aprofundando as relações, com o coração na missão, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.